Marcos capítulo 10, versículo 46. A partir do versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém? Ou seja, seguia a Jesus no caminho. Esse texto nos relata algo interessante de nós aprendermos acerca de como as pessoas se veem, como elas aceitam as circunstâncias da vida, os problemas que a elas sobrevêm, como elas encaram a vida, como elas encaram os problemas e como elas querem viver a partir dali, como elas vão proceder depois de um encontro real, de um encontro verdadeiro com Cristo. Essa história bíblica relata que Jesus passava por aquele caminho. Ele tinha entrado em Jericó. Quando saía de Jericó, ele ia passando o seu caminho, como sempre fazia, e depara-se com algo naquele lugar chama a atenção de Jesus. Você vê que dois fatos aconteceram nas proximidades de Jericó. Uma dentro de Jericó, que Jesus ia passando e alguém se apresentou a ele. Pastor, alguém se apresentou? O Zaqueu se apresentou a ele. Não foi Zaqueu que se apresentou a Jesus, mas Jesus se apresentou a ele. Entenda uma coisa: cada vez que você se dispõe a encontrar ao Senhor, a conhecer ao Senhor, você se apresenta a Ele, o teu coração se apresenta a Ele. E claro, todo aquele que se apresenta a Jesus, ele o recebe, ele o aceita no seu convívio, e ele, a partir daquele momento, muda a vida daquela pessoa. Irmão, irmã, você precisa entender algo. Qualquer pessoa, ela só continua na vida em que está, se ela quiser. Qualquer pessoa, se ela firmar no coração o desejo de mudar de vida, de mudar a sua trajetória, tenha certeza que Deus vai ajudá-la. Certamente vai ajudá-la. O Bartimeu, ele tinha uma situação difícil, caótica, triste. Estava, segundo a Bíblia, assentado à beira do caminho. Você entenda que Jesus ia passando. O versículo 46 diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E meu irmão, como ele estava? Como Bartimeu estava? De que maneira, de que jeito ele estava? Qual era a situação do Bartimeu? Veja que o Marcos, ele relata aqui: Jesus ia passando e Bartimeu, filho de Timeu,
mendigo, cego, estava assentado onde? À beira do caminho. Ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Irmão, eu já disse algumas vezes que a beira do caminho é fora do caminho. A beira do caminho é a margem do caminho. E aquele que está à margem, ele está de que forma? Ele está deslocado, vamos dizer, marginalizado. Ele está destituído de uma sociedade. Ou seja, ele não faz parte do convívio com outras pessoas. Por quê? Porque infelizmente, irmão e irmã, ele é ignorado onde está. E a situação dele era tão triste, tão caótica, porque o Marcos, ele relata que ele era filho de Timeu, que ele tinha uma família, que ele não era uma pessoa à toa, quer dizer, ele tinha um pai. Você vê que ele relata o princípio da genealogia, Bartimeu, filho de Timeu, só que ele estava sentado à margem do caminho, mendigando, naquele estado deplorável, naquele estado triste, na situação mais difícil que alguém poderia imaginar, na situação mais triste. Só que, irmão e irmã, o que me chama a atenção na atitude desse homem que aqui estava, que mesmo no meio de toda o sofrimento, que no meio de toda a tristeza que ele vivia, que no meio de toda a vida que ele levava, ele não se deu por vencido, e ele não deixou que aquilo fosse suficiente para que ele se abatesse. Não importa a situação que a pessoa viva, a situação que a pessoa esteja, quando ela quer mudar de vida, ela muda com a ajuda de Deus. Não adianta, irmão, você dizer, porque não dá para mim, a minha situação é difícil, nem Deus me ajuda. Não, isso é pura bobagem, porque Deus, Ele tem o poder, a capacidade de ajudar todo aquele que se aproxima dEle, todo aquele que pede socorro, todo aquele que a Ele clama. Então Jesus ia passando, esse homem estava naquela condição, sentado à beira do caminho. Versículo 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha a atitude que aquele homem tomou, olha a posição dele, olha o posicionamento daquele homem. Mesmo na situação caótica, difícil que estava vivendo, ele não se deu por vencido. Ele exclamou em alta voz, clamou ao Senhor quando ele descobriu que era Jesus. De que forma ele descobriu? A Bíblia diz que, ouvindo que era Jesus, que estava por ali passando, ele começou a clamar. Irmão e irmã, por que ele começou a clamar? Porque ele ouviu que era Jesus e sabia quem era, porque sem dúvida já tinha ouvido falar do Messias, do Salvador, já tinha ouvido falar dos milagres, e ele começa a chamar Jesus de uma forma, com uma intimidade. Muitos dizem que é da maneira messiânica, chamam-o de filho de Davi, raiz, geração de Davi. Isso é sinal que ele sabia o que estava fazendo, ele sabia o que estava falando, ele sabia quem era Jesus e o que ele poderia fazer. Ele sabia que toda e qualquer maldição que estivesse na vida dele, todo mal, todo problema que estivesse na vida dele, Jesus poderia solucionar. Por isso que quando ele ouviu, a Bíblia diz, irmãos e irmãs, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando ele ouviu falar de Jesus, ele soube na mesma hora de quem se tratava e entendeu o que ele poderia fazer. Então ele não contou conversa, não mediu esforços. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Olha como ele reportou-se ao Senhor de uma maneira que muitos não faziam. Só aquele que tinha um entendimento suficiente para saber que ele era o Messias o chamava dessa forma. Muitos acompanhavam Jesus, seguiam Jesus, recebiam dele os milagres, ouviam dizer que ele era filho de Deus, ouviam falar de um galileu que estava fazendo milagres. É um nazareno que tem poder dos céus para fazer milagres. Muitos iam lá para ser curados, mas também muitos não o conheciam direito, não o conheciam profundamente. Esse homem foi de uma sabedoria tão grande que ele começa a chamar Jesus de uma maneira que o próprio Jesus entendeu, que ele sabia o que estava fazendo, sabia o que estava falando. Irmão, irmã, quando você clamar ao Senhor, saiba o que está fazendo. Quando você se decidir por Cristo, tenha no teu coração uma decisão firme de que a partir de agora vou segui-lo e vou servi-lo. Tenha certeza de uma coisa: ninguém jamais pode fazer por você o que Jesus faz. Ninguém. Só Ele pode fazer, porque Ele é o que pode fazer o impossível por cada um de nós. Quando ele ouviu, sabe, irmão e irmã, ele usou as armas que tinha. Ele não podia vê-lo, mas quando ele ouviu, quando ele soube que era Jesus, ele começou a clamar, alta voz, aos brados, de maneira firme. Irmão, ninguém clama de outro jeito. Tem momentos que você vai precisar usar toda a força do teu espírito para clamar ao Senhor. E ele fez isso. Versículo 47, eu vou reler. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando o poder de Deus começa a fazer sentido na tua vida, você vai começar a chamar a atenção. As pessoas que não se preocupavam com você, que nem para você olhavam, vão começar a prestar atenção. Você não incomodava ninguém na tua vida comum, na tua vida cristã. Ninguém se incomodava com você e você não incomodava ninguém. Quando o poder de Deus começa a operar na tua vida, quando Jesus começa a atuar na tua vida, você começa a incomodar, principalmente as trevas e aqueles que são usados pelas trevas. Ninguém prestava atenção no Bartimeu, ninguém se incomodava com ele, ninguém jamais ligou para ele, mas ele começou a clamar, a multidão começou a se sentir incomodada. Irmão, irmã, deixa eu te falar algo de Deus. Se você é aquele cristão que não faz a diferença, tanto faz como tanto fez, eu vou à igreja porque tenho que ir, eu vou à igreja de qualquer forma, eu oro
Se der para orar, quando der. Não estou incomodado com a minha vida espiritual, não procuro ler a Bíblia, não clamo ao Senhor, não reivindico ao Senhor os meus direitos. Tanto faz. Ninguém está incomodado com você. O diabo não está incomodado com você. Agora, irmão, irmã, começa a plantar o joelho no chão. Começa a buscar a Deus. Começa a guerrear no Espírito. Começa a reivindicar os teus direitos em Cristo Jesus. Começa a falar com o Pai, começa a ter uma ligação direta com o Pai. Começa a clamar ao Senhor. Se prostre aos pés de Jesus, tenha um diálogo com Ele, seja a partir de então uma pessoa firme, fiel ao Senhor. Você vai ver, começa a incomodar. Pessoas que nem ligavam para você, não se incomodavam com você, não estavam nem aí para você, vão começar a se incomodar. Você andava de um lado para o outro, para cima e para baixo, talvez vivesse de bar em bar, de vizinhança em vizinhança, talvez vivesse uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, ninguém se incomodava. Era uma pessoa que se dava mal com todo mundo, brigava com a vizinhança, brigava dentro de casa, era um escândalo dentro de casa, era briga o tempo todo, ninguém se incomodava. Experimenta começar a servir a Deus agora. Gente que nem com você falava, vai dizer, e agora está indo para a igreja, né? Está indo para a igreja por quê? Vão tentar até se intrometer na tua vida. Essa mulher agora não vive mais na vizinhança, olha, nem falava com você, nem fala mais com as amigas, nunca foi tua amiga, agora é só da igreja para casa, da casa para a igreja, o negócio dela é Bíblia, glória a Deus, aleluia, é o tempo todo escutando louvor agora, essas músicas que ela ouve estão até me incomodando. Antes nada incomodava, você podia ouvir o que fosse, podia pôr o som alto que fosse, não incomodava. Experimenta ouvir um louvor na tua casa. Experimenta ligar o teu som, som ou computador, o que seja, ligar e começar a ouvir louvores. Vai começar a incomodar. Sabe por quê? Está começando a fazer a diferença. Está começando a incomodar as trevas. Aí o diabo vai mandar o secretário imediatamente. Para quê? Para tentar tirar você daquele caminho em que estava. Ninguém olhava sequer para o Bartimeu, ninguém se incomodava quando ele começou a clamar: Filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu? 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Agora, irmão e irmã, para quê? Repreendiam para quê? Você está orando demais, viu? Agora um tal você só vive orando, só vive lendo a Bíblia, só vive na igreja, é o dia todo cantando louvores, é o dia todo um tal de glória a Deus, aleluia, que Jesus é bom. Esse negócio já está incomodando. Se agora só vive assim, cuidado, viu? Para não ficar fanático, para não ficar fanática. Sabe qual é a resposta que você tem que dar? Eu diria, qual o problema? E o que é que você tem com isso? A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. A vida é tua. Você faz dela o que quiser. Irmão, irmã, até para o céu você vai se você quiser. Nem para o céu é obrigado a ir. Vou te dizer mais, até para o inferno a pessoa vai se quiser.
Pastor, não diga isso, que a pessoa pode ir para o inferno enganada. Não, irmão. Aquele que conhece a palavra, e Deus nos faz conhecer a palavra, Ele tem se revelado a todo este mundo. A pessoa, mesmo conhecendo, ela rejeita e diz: não, eu não quero, eu não aceito. Qual vai ser o destino da pessoa? Para onde que ela vai? E vai, consciente. Vai, se quiser. Agora, se não quiser ir, não vai. Dizer: olha, a partir de hoje a minha vida muda. A partir de hoje eu deixo de ir para as trevas e venho para a luz. Sim, vai se quiser, mas tem que entender uma coisa: o caminho é vir para a luz. Porque se disser: eu não quero trevas, eu não quero luz, nem quero trevas, não tem como. Você vai ter que escolher um. Bom, irmã, Jesus dá a você a opção. Não te obriga, mas dá a você a opção. É bom optar por aquilo que é incomparavelmente melhor. Nunca ninguém havia prestado atenção no Bartimeu. Quando ele começou a clamar, muitos o repreendiam para que se calasse. Agora, para quê? Por quê? Não preste atenção na coisa. Havia uma multidão com Jesus, uma numerosa multidão. A multidão, ela vive calada? Ela anda calada? Não, onde tem gente tem conversa. Onde tem gente tem burburinho. E no meio da rua onde tem gente, tem até gritaria. Tem umas pessoas que falam um pouco mais alto que as outras. Imagina quando não estava o corre-corre, aquela agonia de gente andando para um lado para o outro, gente apertando Jesus, uma numerosa multidão. E o Bartimeu começa a gritar, e ele começa a incomodar os da multidão. Quer dizer, o que é que eles tinham com isso? O que é que o rapaz, tinham contra o rapaz, que ele não podia gritar? Será que Jesus não ia ouvir? Eles repreendiam para que se calassem, para que eles se calassem. Irmão, irmã, quantas pessoas vão tentar calar tua voz, repreender você, para que você não ore, você não busque, você não fale da palavra, você não evangelize, você não ganhe as pessoas, vão tentar calar a tua voz, vão tentar te repreender ou te reprimir, para que você não mude de vida, para que não venha para a luz. Agora, uma coisa é certa: ninguém pode persuadir um coração que é decidido. Ninguém pode. Se você tem uma decisão no teu coração de mudar de vida, de servir a Deus, de clamar ao Senhor, ninguém pode tirar isso de você, se no teu coração você decidiu. Não importa o que os homens digam, não importa o que as pessoas falem, se o teu coração é decidido, se você é contundente nas suas decisões, tenha certeza, ninguém vai poder parar você, ninguém vai conseguir impedir de você chegar ao seu objetivo. Entenda uma coisa, meu irmão e irmã: nada na tua vida pode ser mais importante do que a salvação eterna, do que a tua vida com Deus. Pense bem nisso. Nada pode ser mais importante que isso. Repreendiam para que ele se calasse, mas o Bartimeu se calou. O Bartimeu voltou atrás, retrocedeu, ele inibiu-se com o que a multidão falou? Não, irmão, a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais. Olha só, repreendiam-no para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Olha para mim, ele gritava o quê? A mesma coisa que ele gritava antes.
Irmão, irmã, você crê em Deus? Jesus é bom? É a pessoa mais importante para você? Daqui a 10 anos, você vai falar a mesma coisa? Sim, que você esteja falando a mesma coisa. Que o teu amor por Cristo Jesus, daqui para diante, só cresça, só aumente. Que a tua intimidade com Ele só esteja cada vez maior, melhor. Bartimeu não mudou a oração que fazia. Quantas e quantas vezes precisamos da bênção, estamos guerreando, lutando e oramos, dizemos: Deus, eu vou conseguir, a tua mão é comigo, o Senhor é poderoso, o teu poder é comigo, eu tenho certeza, eu sou teu filho, eu vou vencer, a mão do Senhor está comigo, já venci essa guerra, Deus é bom, Ele está comigo. Vai passando o tempo, é como se nós esmorecêssemos e o nosso discurso vai mudando. Eu não sei se dá, não creio tanto assim, Jesus já não é tudo para mim, já não creio tanto em Deus assim, já me decepcionei com algumas coisas, com algumas pessoas. Mas irmão e irmã, não dá para olhar para as pessoas. Não dá para olhar para as pessoas. Não dá para ficar olhando para os homens. Não dá para se decepcionar com coisas, com pessoas, quando você tem a Cristo como teu grande exemplo. Não dá para pautar a tua salvação e o que há de mais importante na tua vida. Não dá para pautar isso baseado no que as pessoas fazem. Se as pessoas se decepcionam, eu jogo a minha salvação fora. Eu jogo no lixo tudo aquilo que já plantei, ou que Cristo já plantou em mim. De que adianta? Não é interessante você dar duro na lavoura, se esforçar, trabalhar de sol a sol, na hora da colheita você dizer que não é bem isso, não dá certo não. Eu acho melhor eu desistir, eu não estou bem certo se é isso que eu quero. Se não está bem certo, irmão e irmã, se não está bem certo por Cristo Jesus, não vai estar bem certo para nada nessa vida. Tenha certeza, se você não se decide por Deus, não vai chegar a termo algum. Tenha certeza que nada vai fazer sentido. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, ele quis dizer: eu não desisto daquilo que eu quero. Eu não desisto daquilo que eu sei que o Senhor tem para mim. Eu não desisto daquilo que o Senhor pôs em minha vida, daquilo que o Senhor pôs em meu coração. Olha o que aconteceu. No versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha para cá, irmão. Você perceba que Jesus chamou porque o Bartimeu, ele não desistiu de clamar. Quando você não desiste daquilo que Deus tem para você, Ele te chama. Melhor, você chama a atenção dele. Agora o Bartimeu, ele tinha a atenção do Senhor voltada para ele. Como ele conseguiu chamar a atenção do Senhor para ele?
porque ele continuou clamando, continuou orando. Ah, pastor, olha, eu acho que Deus não liga para mim, não está preocupado comigo, Jesus nem me ouve. Por que parece que Jesus não te ouve? O problema não é que ele não ouve, é que você muitas vezes não se faz ouvir. Nós não nos fazemos ouvir. Como não nos fazemos ouvir? É quando deixamos de clamar, é quando desistimos na primeira oposição das trevas, é quando nos desesperamos ante os ataques do maligno. É por isso que não nos fazemos ouvir. Olha a atenção que o Bartimeu dispensou, a atenção que ele teve do Senhor. Clamou, insistiu, não desistiu, persistiu, foi adiante, foi valente, foi guerreiro, não voltou atrás, mesmo tendo toda uma multidão contra, fazendo de tudo para ele desistir, tentando de todas as formas calar a sua voz. Ele chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e disse: manda chamá-lo. Chamar quem, Senhor? Esse que está clamando, esse que está gritando, está orando em alta voz. Imagina só, imagine se Jesus estivesse longe. Também tinha uma multidão que podia atrapalhar a voz do Bartimeu de chegar até o Senhor. Mas por que ele ouviu, irmão? Por que ele ouviu, irmã? Por um motivo. A voz do Bartimeu chegou até Jesus, chegou até o coração do Mestre, não chegou até os ouvidos físicos. Antes de chegar aqui, chegou ao coração. O clamor foi tão espiritual que ele conseguiu chamar a atenção do coração de Cristo. Amém? Olha que feito do Bartimeu. Ele disse: chamai quem, Senhor? Esse que está clamando. Quem está clamando? Procura. Ele está gritando. Ele quer falar comigo, e eu vou dar atenção a ele. Olha o que disseram, ainda no versículo 49. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Agora, irmão e irmã, a história era diferente. Ele já não clamava desesperadamente, ele agora já obteve resposta do Senhor. Chamaram, foram até ele e disseram assim: olha, muitos do que repreendiam agora abriam passagem para ele chegar até o Senhor. Foram até o Bartimeu, disseram assim, no versículo 49, no final: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quem o chamava? Quem o estava chamando? Quem o chamou para si? Ele não perguntou: ei, tem bom ânimo. Agora não era mais, não mais repreendiam-no, agora já o chamavam. O tratamento mudou, né? Você vê? Agora, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele não perguntou quem, porque ele sabia. Irmão, irmã, entenda uma coisa: quando a resposta chega, você sabe que chegou. Quando a resposta chega, você sabe que é de Deus. Quando Deus responde, você sabe que é Ele. Bartimeu não contou conversa, não perguntou: quem me chama?
Às vezes acontece, irmão e irmã, de você clamar, de você orar, de você buscar a Deus, e quando a resposta vem, você não faz nem ideia, não tem nem noção, e às vezes nem se acha digno ou apto de receber. A resposta vem, parece enorme, parece algo, e é algo tremendo. Você diz, não gente, isso nem é para mim. Mas você não estava clamando, você não estava pedindo, você não estava com o joelho no chão, orando, clamando ao Senhor, a bênção chegou. E a pessoa, se o Bartimeu diz assim, não, a mim? Não sou eu não, deve ser outro. Vai adiantar clamar? Vai adiantar buscar? Vai adiantar plantar? Se na época da colheita vai se desistir de tudo? Olha a atitude do Bartimeu, presta atenção, versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmão, olha que coisa interessante. O que representa isso? Ele lançando de si a capa. Ele lançou a capa que tinha sobre si, jogou para trás. Para que ele fez aquilo? Por que ele fez aquilo? Não precisaria mais da capa? Entenda, irmão, que quando ele levantou-se para ter com Jesus, que ele lançou a capa fora, eu costumo dizer que o Bartimeu estava lançando para trás todo o seu passado, toda a vida que ficou para trás, toda a vida de sofrimento. Ele tinha certeza que ia deixar a cegueira para trás, a falta de entendimento, a vida sofrida, toda aquela perseguição das trevas que talvez ele estivesse vivendo até aquele momento, todo o sofrimento que ele com certeza vivia, ele lançou de si, pegou a capa, tirou de seus ombros, jogou para trás, jogou fora, porque ele não ia precisar mais dela. Aquilo representava a sua vida antiga, aquela capa sobre si representava tudo que ele tinha vivido. Ele entendeu que a partir daquele momento ele teria uma vida nova. Quem o estava chamando era Cristo Jesus, o Nazareno, a quem ele clamou. Clamar e desistir, clamar e recuar, quando é ouvido por Deus, voltar atrás. Lançou de si a capa. Versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmão, eu acho isso tão interessante, que ele dá um salto, lança a capa de si e depois se levanta. Olha, tenha certeza que naquele lançar de capa e naquele salto, quando o Bartimeu pôs de pé, nasceu um novo homem, nasceu uma nova pessoa. Lançou de si a capa, levantou-se e não desistiu do objetivo. O que ele diz mais? E foi ter com quem? Com Jesus. Olha, e foi ter com Jesus. Versículo 51. Antes, irmão, olha para cá. Como ele chegou até Jesus? Se ele não enxergava. Como ele chegou até Jesus? Quer saber? Você sabe? Alguém sabe como ele chegou até Jesus? Sabe não? Também não sei. Mas sei que ele chegou. Alguém o levou? Alguém o guiou? Não sei, a Bíblia não diz. Diz que ele foi ter com Jesus. Como ele foi? Não importa. Não me interessa. Eu não quero saber. Ei, irmão e irmã, eu não quero saber como você chegou aqui. Não quero saber o que aconteceu com você até chegar aqui. Mas eu quero que você saiba o que vai acontecer com você daqui para diante. Deus vai mudar a tua vida.
Ele chegou até Jesus e agora estava ele, face a face, com Cristo, com o Filho de Deus, com Jesus, filho de Davi, a quem ele tinha clamado. E agora? Imagina se você estivesse face a face com Cristo. O que você falaria? O que você faria? O que você diria? Você faz ideia? Pensa aí, faria o quê? Você tem noção do que faria? Eu tenho. Alguns aqui podem imaginar o que eu faria, né? Chorão do jeito que eu sou, ia chorar o tempo todo, não ia dizer nada, né? Então, admitir agora para o mundo inteiro que eu sou chorão, né? Diz que não é, né? Diante do Senhor. Você vê, irmão, o que você faria? Olha o que o Bartimeu fez. Estava face a face, ainda que não visse, mas ele pôde sentir a presença do Senhor, e ele ouviu a doce voz do Senhor, fazendo uma pergunta a ele. Bom, olha, cristão, você tem noção da profundidade da pergunta que Jesus fez? Da seriedade da pergunta que ele faz ao homem cego? Olha o que ele diz, versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Jesus pergunta a você: o que você quer que eu faça na tua vida a partir de hoje? A partir desse momento, o que você quer que eu faça? Essa foi a pergunta. Às vezes a pessoa, Senhor, eu quero que você me abençoe de alguma forma, que o Senhor me abençoe de alguma forma, eu estou precisando disso, estou precisando de algo. Quando Jesus tem muito mais para nós. Ele pode te dar tudo, mas quer apenas uma coisa de você: a tua vida. Só. Entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Quando ele está frente a frente, ou aliás, o Bartimeu está frente a frente com ele, ainda sem enxergá-lo, ele diz assim: que queres que te faça? Sabe, irmão, uma pessoa quando é decidida, ela tem a resposta preparada. Ei, o que você quer que ele te faça? Ou seja, Bartimeu, por que você está aqui? Por que você clamou a mim? Não, Senhor, eu só clamei porque o Senhor estava passando, só por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta mais séria. Por que você está aqui? Por que você está ouvindo a Ele? Qual é o teu objetivo com Ele? O que você quer dele? O que você quer que Ele faça por você, pela tua vida? Essa é a pergunta. O Bartimeu responde de maneira categórica. Uma decisão fantástica de quem sabe o que quer. Olha o que ele diz. Respondeu o cego, versículo 51 ainda. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Olha, irmão, olha o que o Bartimeu pede: visão. Eu quero tornar a ver, porque eu perdi a visão.
Irmão, irmã, quantos de nós estamos na igreja há tanto tempo, mas já não temos visão, já perdemos a visão, já nos lançamos à margem do caminho, já saímos do caminho, já nos perdemos na escuridão, nas trevas? Quantos de nós? Senhor, que eu torne a ver. Olha o que ele diz: que eu torne a ver. Eu preciso voltar a ter visão. A resposta foi tão profunda, parecia algo comum de um cego pedir. Parecia algo tolo, óbvio. O que é que o cego quer? Enxergar. Mas tenha certeza que a fala do Bartimeu foi além daquilo. Foi além daquilo que ele necessitava. O Bartimeu teve a visão que nenhuma daquela multidão conseguiu ter. Ele recebeu algo tremendo, extraordinário do Senhor, porque mesmo cego ele conseguiu enxergar de maneira espiritual. Ouviu, clamou, recebeu, foi chamado diante do Senhor. Que tu queres que eu faça por ti? Que eu torne a ver. Ele sabia, irmão e irmã, que ele ia usar aquilo que ele estava precisando agora para a glória de Deus. Tenha visão e use a tua visão para a glória de Deus. Use a tua visão para que o reino de Deus seja edificado. Senhor, que eu torne a ver. Olha, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Irmão, irmã, quem tem fé sabe aquilo que vai pedir, sabe aquilo que quer. Quando você pede com fé, pede além daquilo que você necessita. Quando você tem fé, você pede, você sabe que o que você vai pedir vai ser usado para a glória de Deus e para abençoar a vida de muitos. Olha, a tua fé te salvou. Você presta atenção, irmão, irmã. Eu não sei se alguma Bíblia tem uma tradução: a tua fé te curou. Mas eu sempre leio: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, porque a fé daquele homem não abriu somente os olhos físicos, abriu também os olhos espirituais, abriu o entendimento, abriu portas para aquilo que ele não enxergava, abriu caminhos por onde ele não imaginava andar. A tua fé te salvou. Ou seja, a partir de agora você tem uma nova vida. A partir de agora você é um novo homem. Quando você tem os olhos abertos, tem uma nova vida. Amém? Final do versículo 52. E imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. Ou seja, e seguia a Jesus no caminho, seguia a Jesus pelo caminho. Você vê que quando o homem teve os olhos abertos, ele enxergou o quê? Enxergou o caminho, enxergou a estrada, enxergou o local por onde Jesus andava.
Agora ele sabia a quem ele ia seguir. Agora ele sabia a quem ia seguir. Amém? O Bartimeu agora não era um simples cego lançado à margem do caminho. Agora ele era um homem restaurado, completamente transformado, que agora seguia a Jesus pelo caminho. E tenha certeza, irmão, quando você tem visão, ninguém jamais tira você do caminho. Não deixe que nada, nem ninguém tire você do caminho. Palavra alguma, homem algum, porque a Bíblia nos diz, em Romanos, que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nesse mundo pode tirar você da presença de Deus. Olha o que ele diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus no caminho. É para isso que o Senhor nos abre a visão, para que nós possamos segui-lo pelo caminho. Amém? Irmão e irmã, já é hora de nós abrirmos a nossa visão, enxergar o caminho que Cristo tem para nós, enxergar o caminho das maravilhas que o Senhor tem para nossas vidas, enxergar que Ele nos tira da escuridão, nos tira das trevas e nos mostra um novo caminho, um caminho de Deus, que para nós até então era desconhecido. Esse é o caminho da eternidade, esse é o caminho da nova vida, essa é a estrada que Ele quer que você e a tua casa, a partir de hoje, trilhem. Tenha certeza, irmão e irmã, quem adentra este caminho de luz jamais se arrepende. Quem decide por seguir a Cristo no caminho, tenha certeza, jamais se arrepende. E se mantiver firme no caminho, suportando tudo que lhe vier pela frente, as lutas que lhe sobrevierem, tenha certeza, nunca vai perder a visão. Amém, igreja? Amém. Deus devolve a tua visão espiritual. Quando devolveu a visão do Bartimeu, faça uso dessa visão. A partir de agora, enxergando o caminho, siga-o. Como diz aqui, estrada fora, ou siga-o pelo caminho. Tenho certeza absoluta que você será feliz de verdade. Amém? Amém. Diga glória a Deus.